Gramática com Viviane Martins, avante! A aula de hoje é verbo. Gramática com Viviane Martins, verbo matinal. Por que estudar verbo? Porque verbo é o queridinho da banca examinadora. Então vamos fazer conjugação do verbo. E dessa vez a conjugação do verbo vai ser verbo caber, irregular. O verbo caber, irregular, vai ser do presente, né? Nesse caso, o indicativo vai ser presente, imperfeito, perfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. O indicativo, o presente, vai ser o verbo caber é um verbo irregular. Vai ser o presente cabo, cabes, cabe, cabemos, cabeis, cabem. Imperfeito, como que vai ficar o verbo caber? O verbo caber imperfeito vai ser cabia, cabias, cabia, cabíamos, cabieis, cabiam. Imperfeito, coube, coubeste, coube, coubemos, coubeste, couberam. Mais que perfeito, como que fica? Cobeira, cobeiras, cobeira, cobiremos, cobiremos, coubireis, couberam. E futuro do presente vai ser caberei, caberás, caberá, caberemos e caberão. Futuro do pretérito vai ser caberia, caberias, caberia, caberíamos, caberieis e cabiram e caberiam. O futuro do presente vai ser o futuro do presente. Eu caberei, tu caberás, ele caberá, nós caberemos, vós cabereis, eles caberão. Futuro do pretérito vai ser eu caberia, tu caberias, ele caberia, nós caberíamos, vós caberieis e eles caberiam. Agora, o verbo caber no subjuntivo. Como que vai ficar? O verbo caber subjuntivo vai ser, por exemplo, aqui, caiba, caibas, caiba, caibamos, caibais, caibam. E o imperfeito verbo caber? Gramática com Viviane Martins, avante! O assunto verbo, verbo matinal com gramática com Viviane Martins. O substantivo, então o subjuntivo do presente é caiba, caibas, caiba, caibamos, caibais e caibam. E imperfeito vai ser coubesse, coubesses, coubesse, coubéssemos, coubesseis, coubessem. E futuro, nesse caso subjuntivo, vai ser couber, couberes, couber, coubermos, couberdes e couberem. Agora vai ser outro verbo. Que legal! O verbo vai ser conduzir. Conduzir. Indicativo vai ser presente, imperfeito, perfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Então vamos com o verbo conduzir. No presente, como que vai ser? Vai ser eu conduzo, tu conduzes, ele conduz, nós conduzimos, vós conduzis, eles conduzem.
E imperfeito, como que vai ser? Conduzia. Eu conduzia, tu conduzias, ele conduzia, conduzíamos, vós conduzieis, eles conduziam. E perfeito, como que vai ser? O perfeito vai ser conduzir, conduziste, conduziu, conduzimos, conduzistes, conduziram. E mais que perfeito, o verbo conduzir. Gramática com Viviane Martins. Avante, até não, vem comigo. Mais que perfeito. Vai ser conduzira, conduziras, conduzira, conduziram, conduziríamos, conduzirieis, conduziram. E futuro do presente vai ser conduzirei, conduzirás, conduzirá, conduziremos, conduzireis, conduzirão. Futuro do pretérito, como que vai ser o futuro? Como que vai ser o futuro do pretérito? Conduziria, conduzirias, conduziria, conduziríamos, conduzirieis, conduziriam. E subjuntivo, verbo conduzir. O subjuntivo, ele vai ter o presente imperfeito e futuro. Parece que muitas das vezes o candidato acha que estudar verbo deixa esse conteúdo, eu não vou estudar o conteúdo de verbo, porque verbo é fácil e vamos estudar outras matérias sem ser verbo. O que acontece quando chega para fazer a prova, a banca examinadora faz vários tipos de perguntas sobre verbo. E se você não estudar sobre verbo, a banca examinadora pode te perguntar sobre o verbo indicativo, sobre o verbo subjuntivo, sobre o verbo imperativo. Então, aqui o subjuntivo, o presente. Conduza, conduzas, conduza, conduzamos, conduzais, conduzam. Esse é o subjuntivo presente. Agora, o subjuntivo imperfeito vai ser conduzisse, conduzisses, conduzisse, conduzíssemos, conduzisseis, conduzissem. Imperfeito. Conduzisse, conduzisses, conduzisse, conduzíssemos, conduzisseis, conduzissem. Futuro, conduzir, conduzires, conduzir, conduzirmos, conduzirdes e conduzirem. Agora, e o imperativo vai ser afirmativo e negativo. Afirmativo, aí o que acontece? Se a banca examinadora te perguntar, tem afirmativo? Você vai dizer que sim. Tem negativo? Você vai dizer que sim também. O que acontece? O afirmativo vai ser conduze, conduz, conduza, conduzamos, conduzir, conduzam. E negativo vai ser conduzas, não conduza, não conduzamos, não conduzais e não conduzam. Qual vai ser o próximo verbo? Qual vai ser o próximo verbo? Qual vai ser o próximo verbo? O próximo verbo vai ser... Vamos ver qual vai ser... O próximo verbo
É o verbo dizer. É o verbo irregular. Verbo dizer. Várias pessoas dizem alguma coisa nesse exato momento. E qual é a conjugação da palavra do verbo dizer? O verbo dizer tem o indicativo, que é o presente, imperfeito, perfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. E o subjuntivo, que é o presente, imperfeito e futuro. Tem o imperativo também, afirmativo e negativo. Então vamos começar com o verbo dizer, que é o verbo irregular. Gramática com Viviane Martins. Avante! O verbo dizer. O verbo dizer. Presente. Eu digo. Tu dizes. Ele diz. Nós dizemos. Vós dizeis. Eles dizem. Eles dizem. São várias pessoas. Eles dizem. Eu digo. Tu dizes. Ele diz. Nós dizemos. Vós dizeis. Eles dizem. E imperfeito. Eu dizia, agora não mais, então vai ser dizia, dizias, dizia, dizíamos, dizieis, diziam. E perfeito, como que fica? Minha gente, perfeito vai dizer disse, disseste, disseste, disse, dissemos, disseste, disseram. Mais que perfeito, dissera, disséramos, dissereis, disseram, é o mais que perfeito, dissera, disseras, disséramos, disserieis e disseram, minha gente. Futuro do presente, como que fica? Futuro do presente. O futuro do presente, direi, dirás, dirá, diremos, direis, dirão. Futuro do pretérito vai ser diria, vai ser dirias, diria, diríamos, dirieis e diriam. Que legal! Verbo matinal com gramática com Viviane Martins. Chama seus amigos para assistir e comer uma pipoca. Matéria de concurso público. Subjuntivo. Presente. Diga. Digas. Diga. Digamos. Direis. Dirão. Futuro do presente vai ser direi, dirás, dirá, diremos, direi, dirão. Futuro do pretérito, diria, diria, dirias, diria, diríamos, dirieis, diriam. Mais que perfeito, dizira, dissera, mais que perfeito, dissera, disseras, dissera, disséramos, disserieis e disseram. Futuro do presente, direi, dirás, dirá, diremos, direis, dirão. Futuro do pretérito vai ser diria, dirias, diria, diríamos, dirieis e diriam. Subjuntivo, eu tenho presente imperfeito e futuro. Presente, diga, digas, diga, digamos, digais, digam. Imperfeito, dissesse, dissesses, dissesse, disséssemos, dissesses, dissesses, dissessem. Futuro, disser, disser,
de seres, de ser, de sermos, de serdes e de serem. Subjuntivo presente, diga, diga. Presente, subjuntivo, diga, digas, diga, digamos, digais, digam. Imperfeito, dissesse, dissesses, dissesse, disséssemos, dissesseis. Futuro, disser, disser, disseres, disser, dissermos, disserdes, disserem. E imperfeito, porque o verbo dizer irregular, ele tem o imperfeito, presente, tem também o perfeito, mais perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito e o subjuntivo, né, que já foi falado, e agora vai ser o imperativo. Afirmativo, diz, dizer, diga, digamos, dizer, digam, é o afirmativo. E negativo vai ser não digas, não diga, não digamos, não digais, não digam. Esse é o verbo dizer. Qual vai ser o próximo verbo? Qual vai ser o próximo verbo? Verbo fazer. Nesse exato momento de manhã, provavelmente tem muita gente que está fazendo seu café da manhã, fazendo alguma tarefa de casa, fazendo algum exercício da faculdade, do curso preparatório, faz alguma resolução para concurso público, resolução de questões. Nesse exato momento, a palavra fazer, tem muitas pessoas nesse exato momento que pronuncia a palavra fazer. Então, nesse exato momento, vamos aproveitar e vamos fazer a conjugação do vocábulo da palavra fazer. Como que é essa conjugação do verbo fazer, do presente, do futuro, como que é o verbo imperativo, como que é o verbo subjuntivo. O verbo fazer, ele é um verbo irregular. O verbo irregular. O indicativo, ele tem o presente, imperfeito, perfeito, mais que perfeito e futuro do presente, futuro do pretérito. Subjuntivo, presente, imperfeito e futuro. Imperativo, afirmativo e negativo. Indicativo do verbo fazer. Eu faço, tu fazes. Ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Imperfeito. Fazia, tu fazias, ele fazia, nós fazíamos, vós fazieis e eles faziam. E perfeito, fiz, fizeste, fez, fizemos, fizeste, fizeram. Mais que perfeito, como que vai ser o verbo fazer? Mais que perfeito, fizera. Fizeras, fizera, fizéramos. Fizeríeis, fizeram. E futuro do presente vai ser farei, farás, fará, faremos, fareis, farão. Futuro do pretérito vai ser faria, farias, faria, faríamos, farieis e fariam. Agora, chegou o momento do subjuntivo, do verbo fazer. Como vai ser? Presente. O subjuntivo tem o presente, tem o imperfeito, tem o futuro. Vamos começar com o presente. Eu faço, vai ser o presente, vai ser faça, faças,
faça, façamos, façais, façam. Imperfeito, fizesse, fizesses, fizesse, fizéssemos, fizesseis, fizessem. Futuro, fizer, fizeres, fizer, fizermes, fizerdes, fizerem. O futuro, fizer, fizeres, fizer, fizermos, fizerdes e fizerem. Agora, o imperativo. O imperativo vai ter o afirmativo e vai ter o negativo. Só lembrar, o imperativo, afirmativo e negativo. O afirmativo vai ser faz, fazer, faça, façamos, fazei, façam. Negativo, como? Vai ser a pronúncia. Não faça, não faça, não façamos, não façais, não façam. Essa é a conjugação de verbo. Eu trouxe também uma questão de prova de agente de trânsito, tá? Uma questão de prova, agente de trânsito. Aqui, que caiu o conteúdo de verbo. A pergunta é, a banca examinadora colocou, a expressão verbal tinha sido marcado, usada no primeiro parágrafo do quinto parágrafo do texto, designa. Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Questão 8, agente de trânsito. Agente de trânsito. A expressão verbal tinha sido marcada, usada no primeiro período do quinto parágrafo do texto, designa. Aí tem, letra A, o tempo passado em relação ao momento em que o autor prefere a palestra. B, o tempo passado em relação ao momento em que Mimo vai discursar. C, o tempo passado em relação ao momento da liberação da Itália. D, o tempo passado em relação às lembranças da infância do autor. E, o tempo passado em relação ao momento que chega a guerrilheiro ao vilarejo. Essa questão aqui, ó. A expressão verbal tinha sido marcada. O que a banca examinadora quer? Que o candidato avalie a frase tinha sido marcado. A frase tinha sido marcada, nesse caso, a palavra tinha sido marcada é o que? É tempo passado em relação ao momento em que o autor prefere a palestra? B, o tempo passado em relação ao momento em que o Mimo vai discursar? C, o tempo passado em relação ao momento de uma liberação da Itália? E, o tempo passado em relação às lembranças da infância do autor? E, o tempo passado em relação ao momento da chegada dos guerrilheiros ao vilarejo? Tinha sido marcado essa frase é a letra B, que nesse caso é o tempo passado em relação ao momento em que Mimo vai discursar. O tempo passado. Observe que a prova caiu questão de verbo. Não só essa prova, mas como outros tipos de prova cai verbo. Gramática com Viviane Martins. Avante! Até a próxima!